Olá, você que nos acompanha aqui pelo programa Reaja, é uma parceria do Cine Justiça com o público interno dos servidores do Tribunal de Justiça. E agora que esse projeto saiu em Intramuros, a gente tem também a participação e colaboração do público externo. E hoje, lembrando aí que a gente esteve há poucos dias no dia de combate à homofobia, a gente tem três convidados muito especiais e vamos apresentá-los agora. Então, com vocês, né? Primeiro queria dizer muito obrigado, Isaac, que é Obrigado a você. estudante de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo a essa proposição de debate, tá? E se sinta acolhido aqui em nosso meio. Também temos a Rayane Eduarda. A Rayane, ela também é do curso de jornalismo da UFG e também acadêmica de direito. Ela é palestrante, técnica em cozinha pelo IFG, militante atuante nas causas de proteção dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, nas questões de retificação de prenome e gênero no registro civil de pessoas transgêneros, atuante nos grupos Unitrans Goiás e coletivo Chica Manicongo. Seja bem-vinda, Muito Rayane. obrigada, boa tarde. Espero que seja um debate muito construtivo. Olha, e temos aqui uma participação muito especial de um convidado que o currículo dele é invejável, né? Nada disso. Professor João Dantas, antropólogo, mestre em antropologia social pela UNB e doutor em ciências sociais e antropologia pela PUC São Paulo e Universidade do Porto em Portugal. É professor da UFG, onde atua como vice-coordenador do programa de pós-graduação em arte e cultura visual e professor do programa de pós-graduação em ciência da informação. É também líder do grupo de pesquisa CNPq, Corpo, Cultura e Consumo, e consultor ad hoc do Ministério da Educação. Autor de livros e artigos, pesquisa atualmente o discurso neopentecostal sobre o universo LGBTQIAPN+. Pessoal, professor, seja então bem-vindo. Já gostaria que você se apresentasse e dissesse para a gente um pouco sobre o poder, né, de hoje estar aí, além de pesquisador, como coordenador de várias pautas e distribuir esse conhecimento para a gente que vai te sugar muito aqui hoje. Léo, inicialmente quero agradecer o convite, falar da importância desse projeto, não é que não é só um programa, o Sindicato da Justiça tem um papel importante. Penso que os demais sindicatos deveriam seguir esse modelo de estar para além dos muros, né? Os projetos, as universidades e todas as instituições devem pensar nesse modelo de conectar-se e criar uma grande teia. Quero agradecer muito o Isaac, a Rayane e estar aqui com vocês. Penso que vamos fazer um grande programa e debater vários aspectos e várias dimensões. Todos nós temos uma vivência, independente da questão da academia, de todas essas formações, elas se diluem com as nossas vivências. A questão institucional, né? Vamos hoje pensar sobre essas pautas institucionais, como as questões dos direitos humanos, as instituições podem contribuir e como Goiânia, poderia implementar outros programas, políticas públicas, uma polícia, um policiamento ou pensar em segurança pública junto ao universo LGBTQIAPN+. Eu penso que olhar sobre uma perspectiva das instituições é um ponto que nós podemos contribuir. E as outras perspectivas do coletivo Chica Manicongo, junto ao UFG, das experiências daqueles que passaram pelas escolas militares e de todas essas vivências, nos trará um retrato sobre várias perspectivas da vida. Acredito que juntos nós podemos construir uma perspectiva mais crítica. É isso, sair da academia e ir para a vida. Sair da academia e pensar, não no universo gay de classe média, mas nas bichas que estão nas favelas, nas bichas pretas, em outros universos. Excelente.
Seja bem-vindo, também se sinta acolhido. E para você que nos acompanha, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, lembrando que o Reaja hoje já é um projeto que está aí nas plataformas de streaming, né? Então, você é uma pessoa especial e convidado, convidada e convidade, né, a estar aqui conosco. E se está ouvindo em outro momento, que faça bom proveito de tudo que for falado aqui. Lembrando que a gente sempre pauta pela questão da acessibilidade, então eu vou me apresentar aqui agora, depois fica o convite para vocês se apresentarem também. Eu sou homem, homossexual, tenho 1,84 m, estou usando uma camisa branca com um paletó creme, sou negro e estou no estúdio aqui, sentado neste momento, de frente para o Isaac. Sou homossexual, tive a oportunidade de me compreender, me aceitar e viver aos 27 anos de idade, já quando eu estava no Tribunal de Justiça. Hoje, com os meus 37 anos, me sinto uma pessoa livre, independente e com muita liberdade para poder falar desse assunto, que ele não é fácil, né? Ele não é acessível nem aceitável em qualquer ambiente, mas hoje eu falo que eu sou vestido pelo escudo da própria ação de proteção, né? Se for pelo amor, tudo bem, mas se for pela dor, a gente também vai, né? Isaac. Opa, eu sou o Isaac, eu estou vestindo uma camiseta branca, eu sou um homem branco, sou um homem trans e bissexual. E estou graduando em jornalismo e aceitei mais ou menos aos 12, 13 anos de idade. Acordei bem cedo. E hoje em dia eu levo com muito mais leveza essa experiência, que antes para mim iniciou um pouco sofrida, mas hoje em dia estamos tentando o nosso melhor. Que bom. Rayane. Boa tarde, farei uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher trans de 1,85 m, cor parda. No momento eu visto um vestido longo, verde, de mangas curtas. Eu tenho um relógio vermelho no braço direito. Meu braço direito tem tatuagens também no braço esquerdo. E eu tenho cabelos curtos abaixo dos ombros. Eu sou uma mulher trans de 37 anos. E atualmente vivo em Goiânia, mas nem sempre foi assim. Sou natural do estado do Acre, de uma cidade que é fronteira com o país, Bolívia, e de onde eu já venho fugindo de algumas violências, e vim para Goiás em busca de saúde, à época do projeto de transição do HC, né? Porque a época era coordenada pela doutora Mariusa. E aí vim a Goiânia em busca desse autocuidado, de mais informação sobre transição. E aí minha vida percorreu para outros caminhos, outros destinos, e aí onde eu comecei de fato a minha transição. Atualmente eu sou estudante de Direito, terminando o curso agora, preparando para a OAB. Também ingressei atualmente no curso de jornalismo pela UFG. Sou atuante nas pautas da população LGBTQIA+, com foco na população de mulheres trans e travestis, principalmente aquelas que estão em busca de retificação de prenome e gênero aqui dentro do estado de Goiás. Essa experiência vem da minha atuação junto à Defensoria, em um estágio que eu passei por lá por 2 anos, e também junto ao trabalho e à luta com o movimento social, né? Que aí já tem mais ou menos uns 8 anos que eu venho aí desse movimento, da luta com o movimento social, na proteção mesmo dos direitos da população LGBTIA+, com foco sempre na minha população, que é a população de mulheres trans e travestis, né? Então também sou atuante dentro da Unitrans, que é a primeira associação de pessoas trans do estado de Goiás, e também do coletivo Chica Manicom, que é um coletivo de mulheres trans, travestis pretas e racializadas dentro da UFG. Estou à disposição, espero que façamos um debate maravilhoso e eu estou bem ansiosa. Excelente. Professor João Dantas. Bem, eu estou sentado ao lado do Léo e de frente para a Rayane. Eu sou um homem gay, de pele parda, porém me classifico como um homem branco, visto que eu
percebo que o racismo estrutural não me atinge, eu não me sinto nesse universo, então a minha autodeclaração seria como um homem branco. Tenho cabelos curtos, castanhos escuros, tô vestindo uma camisa creme, eu penso que creme, uma calça azul, tenho 1,71 m, penso que será aqui a pessoa que tem menor estatura, e um sapato marrom. Bem, essa é a minha autodescrição. Olha, quero aproveitar aqui para agradecer a presença do Gabriel, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, que está acompanhando a gente, a Will, da Assessoria de Comunicação do Sind Justiça, e toda a equipe que está aqui auxiliando para a gravação desse videocast, bem como todos os colegas do sindicato na pessoa do presidente Fabrício Duarte. O tema de hoje, ele é um tema, né, que vai ter vários desencadeamentos, a gente não vai ficar restrito a ele tão somente. Então aqui é mais uma roda de conversa do que especificamente um debate. Eu vou fazer algumas provocações com aquilo que eu consegui aferir aqui de cada um e de cada uma. E aí a gente vai ter essa liberdade de um fazer pergunta pro outro, de fazer intromissão, tá? O nosso momento de silenciamento ele já passou. E verdade. Aqui ele não tem espaço, ok? Então, a gente falando hoje sobre políticas públicas e acolhimento da população LGBTQIAPN+. A primeira pergunta eu vou direcionar para o Isaac. Isaac, a gente escuta muito se falar da população trans quando há a necessidade de uma certa aceitação pela família, ao ponto de que muitos são expulsos de casa. Só que identificando, por exemplo, a minha história e de algumas outras pessoas que a gente sempre escuta debates, existe uma expulsão que ela não é de fato direta, mas ela é uma expulsão indireta, onde o pai agride o filho porque ele acusa o filho pelo mau relacionamento com a mãe, ele bate na mãe porque ele acredita que aquele relacionamento não está dando certo porque o filho está naquela condição sexual, ele bebe demais porque a vida é infeliz, porque o filho é trans, porque o filho é homossexual. Como que a sua história se encaixa nesse perfil? Você, quando se decidiu, você teve acolhimento familiar? Foi fácil? Foi difícil? Conta pra gente. O acolhimento da minha família foi uma coisa que eu posso dizer que foi mais fácil comparando a outras histórias, porque do meu acolhimento, minha mãe, um dia ela chegou, eu tinha mais ou menos meus 14, 13 anos, ela chegou um dia e me colocou contra a parede. Que nesse tempo eu já estava começando a me aceitar melhor e eu comecei a me vestir diferente, né? Cortei o cabelo, comecei a me vestir diferente. Aí minha mãe foi lá me colocar pela parede. Ela falou, filha, essa forma que você se veste, isso é só um estilo, o que é isso? Aí eu falei. Aí eu fiquei, vou ter que falar agora, porque senão eu não vou contar nunca. Aí eu falei, mãe, eu me considero um homem trans. E aí chorei um monte. Foi lá e a gente começou. Aí então a gente ainda tá nessa caminhada, mas eu comecei essa caminhada com a minha mãe primeiro, e como eu já estava na época de entrar no colégio também, aí a gente colocou lá eu como Isaac no colégio, mas foi mais fácil com minha mãe, mas teve muito choro. E você tava com que idade? Eu tava com uns 13, 14 anos, eu era bem novo. E começou com muito choro, porque a gente tem primeiro essa resistência a aceitar, né? Minha mãe, ela nunca foi uma pessoa muito preconceituosa, mas quando é com o filho seu, quando é com o seu filho e a sua família, sempre é diferente. Mas minha mãe, ela sempre procurou me apoiar muito. Ela sempre foi uma pessoa que, por mais que às vezes em casa ela me tratasse ainda como meu nome morto, essas coisas, lá fora ela lutava muito por mim. Ela sempre tentava fazer os outros me verem como eu queria ser visto. Mas teve muito choro, sempre tem. Por causa que é uma coisa que, se você não é uma pessoa que está dentro desse mundo, torna-se muito difícil de aceitar. Eu lembro de dias que eu escutava ela chorando de noite, ela olhando as minhas fotos de quando eu era pequeno e às vezes perguntando, nossa, por quê? Mas começou assim, com meu pai, eu me assumi 2 anos depois, que ele já sabia, era óbvio que ele já sabia. Mas foi quando eu tomei coragem, né, de ir lá e tentar me assumir pra ele. Eu chamei pra ele pra dar uma volta no carro, porque eu não queria falar disso em casa.
Aí eu fui lá e eu me assumi. E eram pais separados ou na mesma casa? Não, pais na mesma casa, meus pais são juntos. Aí foi lá, a gente foi dar essa caminhada no carro e foi lá, eu me assumi, falei... Ele foi um pouco mais resistente que a minha mãe, mas não houve agressão da parte. Meu pai já tinha sido um homem muito homofóbico no passado, mas ele tinha amenizado um pouco quando ele foi percebendo que os filhos dele, que é, no caso eu e minha irmã, estavam tendendo para o lado. Então foi lá e foi uma conversa difícil, nunca é fácil essas conversas, mas a gente teve essa conversa e nunca aconteceu de eu ser hostilizado, nunca fui hostilizado dentro da minha casa. Meu irmão também já sabia, o meu outro irmão portiço, que é o Guilherme, que ele é por parte de pai, ele me aceitou muito bem, ele já sabia, começou a me chamar lá logo de irmão na cara. Minha irmãzinha foi, como ela já sabia, ela me ajudou a escolher o meu nome. E a gente começou assim, mas eu nunca fui hostilizada da minha própria casa e não que eu não sei de outros parentes sobre essas coisas, mas a minha avó, por exemplo, por parte de mãe, ela me aceitou muito bem. Ela, quando eu vi lá, já estava dizendo, ô gatão, como é que você tá? Foi bem acolhedor. Hoje em dia, eles ainda não me chamam completamente de Isaac. Minha mãe, quando a gente sai para fora de casa, ela me chama de Isaac, mas em casa ainda é um pouco complicado. Mas estamos nos passos, né? É um passo de cada vez. E se tratando de políticas públicas, como que foi lá na escola? Porque assim, como você disse, você começou a se vestir diferente, né? Você começa a se portar diferente, as amizades a gente sabe que começa a ter uma peneira ali, porque tem pai que não entende, então, se o meu filho acompanhar, né, aquela pessoa que está em transição, ele também vai querer, porque é a modinha da idade. Porque você vende, o Isaac, pessoal, tem 18 anos, então ele vem de uma geração, né, entre aspas, privilegiada em relação à nossa aqui, não que a gente vá revelar a idade, mas a gente tem um pouquinho mais de caminhada. Como que foi lá na escola? Na escola, nesse momento eu estava entrando no ensino médio, né? Eu não tinha amizades antes, por causa que, como eu passei por esse período de transição, antes de virar ateu, eu era da igreja, então eu comecei essa caminhada muito sozinho, porque os meus amigos eram pessoas com uma mente muito mais fechada, então nessa caminhada eu comecei mais sozinho, mais só acompanhado pela minha mãe e pela minha irmã. E daí eu entrei no colégio, e era um colégio militar. Estudei em colégio militar. E foi complicado, foi muito complicado, porque iniciou lá, quando iniciou, eu ainda não tinha começado a minha transição completamente, eu estava somente na transição social, e na minha sala foi muito tranquilo, minha sala me aceitou muito bem, minha sala do primeiro ano, eles lutavam muito por mim, sempre que um professor me chamava pelo nome morto, eles iam lá e corrigiam, professor, é Isaac, teve essa luta muito por mim. Mas teve muita parte de resistência pelos militares, principalmente quando fomos colocar a farda, que a gente coloca a farda depois de um período de mais ou menos 45 dias e a gente faz a cerimônia para colocar a farda. Mas aí que começou, porque eu nem avisei que eu ia mudar. Eu simplesmente, todos os meus colegas já sabiam, todos os militares também já sabiam, e eu simplesmente fui com o sapato, fui simplesmente com a farda masculina pra lá, fui de sapato e arrumei meu cabelo pra ele não ficar... Meu cabelo era um pouco mais longo na época, eu arrumei meu cabelo pra ele não ficar à mostra. Então, quando chegou lá, fui chamado na sala dos militares e falou... Aí um dos militares me perguntou, você é homossexual, transexual, o que é isso? Aí eu falei, eu sou transexual e é isso. Aí chamaram minha mãe lá pra conversar e... Foi lá, os militares começaram muito lá com a resistência, falando, não, tem que usar a farda feminina, tananã, tananã. E só uma última dúvida aqui, uma intervenção inclusive. Nesse momento que a sua mãe estava lá e o militar, tinha presença de algum psicólogo, conselho tutelar, ou foi na dura mesmo? Na dura mesmo. Lá é bem desse jeito. Inclusive, tinha uma psicóloga lá, só que ela nunca me atendeu. Por causa que ela atendia muito quando ela era chamada. Então, foi lá, um dos militares que já tinha mais casa lá, já tinha mais tempo de casa lá, me chamou. E a gente foi lá, chamaram a minha mãe no colégio. E aí discutimos sobre isso e o comandante me autorizou a usar a farda masculina. Mais tarde, no segundo ano, eu escrevi uma carta para o comandante para poder colocar o meu nome na plaqueta, que a gente usa uma plaquinha que tem o nosso nome. Aí, fui lá e fiz esse apelo ao comandante. E ele deixou.
Antes disso, ele tentou me expulsar 2 vezes por esse mesmo motivo. Pelo motivo de eu ser trans, ele tentou me tirar do colégio 2 vezes, mas minha mãe foi lá, lutou por mim e eu consegui permanecer no colégio. Fiz esse apelo, aí eu tive que cortar meu cabelo depois disso. E eu fui hostilizado por alguns militares, tinha alguns militares que me ridicularizavam, era sempre algumas risadinhas quando eu passava, essas coisas. Mas no colégio todo mundo me conhecia. Depois das coisas que aconteceu, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem eu era. E daí começou essa pequena jornada, que foi bem difícil, foi uma jornada bem doída, por causa que acontecia coisa dentro do colégio que eu não contava em casa, tipo, teve uma vez que a menina me chamou de traveco dentro da sala de aula. Mas, no mais, eu fui muito aceito pelos meus colegas e professores. 2 professores meus me hostilizaram um pouco, mas foram só 2. E como eu tinha o apoio de muito mais gente e como eu tinha o apoio de muito mais pessoas, eu acabei não ligando muito e consegui fazer isso. E isso tudo sendo acompanhado pela minha terapeuta, que minha mãe pagava. Você recorda se lá tinha algum professor ou professora homossexual ou não? Tinha. Só e que você se sentiu acolhido? Sim. Por esse? Por esses professores eu me senti acolhido. Tinha professores homossexuais, meu professor Lucas, que ele me acompanhou até no fim da minha trajetória, do 2º ano até o 3º ano. Ele me ajudou muito com a vivência dele, essas coisas. Tinha algumas professoras bissexuais também, mas o que aconteceu depois, que é uma coisa que eu não sei nem se eu podia estar contando, mas que eu vou falar, que depois o comandante ele começou a tirar esses professores que tinham essas afiliações. Esse professor assumia a sexualidade? Assumia a sexualidade. E tipo, ele era aquele negócio que dava muito na cara, né? Ele tinha a voz, ele era um pouco mais afeminado, assim. Sim. Aí, então, acabava percebendo. Só que então todos os meus professores que tinham uma afiliação maior com a esquerda, eles começaram a ser retirados do colégio. Sim. Essa ideia higienista, Léo, o que a gente pode perceber, não é? É como se a sexualidade, esse entendimento da direita, é como se fosse um elemento contaminante. Né? Então, veja, se há um professor que tem uma sexualidade ou tem um posicionamento, então deve ser retirado, porque essa ideia de que eu devo permanecer em um ambiente conservador, com uma heterossexualidade compulsória, assim eu mantenho um ambiente longe de qualquer contaminação. O que é bem interessante, porque me lembra muito a Butler, que é em uma obra que é esse estado de guerra. A nossa sexualidade, a nossa infância, quanto crianças queers, é uma infância que nós podemos pensar como um estado de guerra. Eu lembro, na minha infância, né, eu sou de uma geração muito anterior, vou falar da idade, não tem problema. Eu tenho 49 anos, faço 50 anos esse ano, e sou da Bahia, né? Então, de uma família um tanto... Uma família, como algumas normais, uma família normal, mais conservadora. Uma família tradicional brasileira, né? Uma família católica, né? Eu estudo agora os neopentecostais, assim, tenho esse... É uma família católica, sem adjetivar o universo neopentecostal. E o que eu percebo? O estado de guerra de uma criança... pela sua orientação sexual, quando se reconhece muito cedo, que foi o meu caso, que lembro que aos 10 anos eu já sabia da minha orientação sexual e tinha uma consciência do inferno e sabia que aquele era o meu espaço e tentava a todos os modos disfarçar a minha sexualidade, a minha orientação sexual era enorme. Então, quando eu pegava as coisas, eu era muito feminino. Era um garoto que tinha uma aproximação do universo feminino muito grande, que brincava com as bonecas, que estava muito próximo. E como era um elemento presente ao pegar as coisas na mesa, como a minha família me corrigia. Né? Então, esse estado é um estado de guerra. Não é à toa que nós vivemos em um país onde a taxa de suicídio pelo universo trans, homossexual, é uma das maiores do mundo. Não é? A gente sempre está aqui afirmando sobre as mortes de homossexuais, de universo LGBTQIAPN+. Mas temos que estar atento também ao grau de tensão da vida, das nossas vidas. Nós vivemos vidas precárias. Sim, Desde a infância é uma vida
profunda precariedade. Sim, porque muitos de nós, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Então nós vivemos em casas cristãs e nós já, quando nós temos esse acordar para essa vida, para essa orientação sexual, para nossa identidade de gênero, nós podemos já perceber que há certa hostilidade contra essas pessoas, porque a gente sempre foi pregado que um homem não deitará com outro homem, esse tipo de coisa. Sodoma, Gomorra. A gente é criado com a Bíblia na mão e o cinto na outra. Então, é um ambiente que a gente se sente muito hostilizado. Eu tive muita sorte que meus pais não eram assim, mas eu conheci muitas casas que eram assim, por causa que eu frequentava muito casas de amigas minhas que eram da igreja, e lá eram ambientes hostilizadores, e quando você falar qualquer coisa assim, você já era repreendido. Não pode nem falar, você não pode citar, isso é um pecado, não fale disso. Então, quando uma criança ela cresce nesse ambiente, ela já cresce com medo, ela já cresce sendo forçada a guardar a sua sexualidade para si. Olha, agora eu quero fazer uma movimentada aqui na mesa, porque eu tenho uma pergunta aqui pro professor João daqui a pouco, mas agora eu tenho uma para Rayane Eduarda. Só para contextualizar aqui, tanto o Isaac quanto a Rayane são meus colegas de graduação de jornalismo na UFG, onde o professor João Dantas é professor, né? E a gente, em pouco tempo de aula, consegue olhar no olhar um do outro e perceber que a caminhada, talvez para um em algum momento mais fácil, para outro em outro momento um pouco mais difícil, mas internamente a gente sabe o que cada um passou e passa, né? Porque não é o fato de eu vesti a bandeira, vesti a camisa, agora tá tudo lindo. Não, às vezes até é mais problemático. Sim. E a minha pergunta para você, Rayane, é a seguinte: como num país onde a gente tem uma média de uma pessoa homossexual morta a cada 27 horas, enfrentar primeiro a autossexualidade, depois a sexualidade social, numa região, como você disse, você nasceu na região norte, Sim. depois cai aqui na região centro-oeste, que, né, extremamente conservadora, puritana, família tradicional, e de repente você resiste, insiste, persiste e existe. Sim. Então, hoje, pela sua idade, talvez você está além da média do que uma pessoa trans tem de idade. Quando surgiu essa Rayane e como que foi esse caminho? Dá vontade de vencer na vida, dá vontade de ser alguém, dá vontade de provar para minha família que, independente da minha orientação sexual, da minha identidade de gênero, eu posso vencer na vida, assim como os meus irmãos que são cis heterossexuais também puderam e também podiam à época. É muito difícil pra gente, por quê? Porque corpos trans, eles são corpos dissidentes. Eles são corpos que por si só já causam repulsa às outras pessoas preconceituosas, criminosas. Então, para mim, enquanto uma mulher trans que fiz intervenções cirúrgicas no meu corpo, que deixo o cabelo crescer, que faço acompanhamento terapêutico hormonal, que tenho um corpo feminino, que eu me visto, que eu pinto minhas unhas, que meu cabelo é grande, que eu uso batom vermelho, que eu uso brincos maiores, não tenham dúvidas de que nós somos os primeiros alvos da violência social existente no país. Porque somos nós que literalmente damos a cara. De todas as letrinhas da nossa população, a população trans, travesti é a população mais violentada, mais criminalizada. Eu digo isso por quê? Porque todo dia nós precisamos levantar, colocar uma maquiagem e sair na rua. Por quê? Porque assim como pessoas cis, héteros, nós precisamos pagar contas. Nós precisamos trabalhar, precisamos nos alimentar, nos mantermos de alguma maneira, né? Então, pra gente é muito mais difícil. Por quê? Porque tem a questão dos olhares, a questão do apontamento, a questão das risadinhas. Às vezes você entra em uma loja, você é destratada simplesmente por ser quem você é, né? E tudo isso eu atribuo justamente à falta de conhecimento sobre a causa, né,
da população e também a vontade dessa mesma população de aprender e de respeitar essa diversidade de corpos existentes na sociedade, né? Então, para mim, ser uma pessoa trans no estado de Goiás e na cidade de Goiânia é ser resistência. Por quê? Porque, para além de tudo, o que existe aqui em Goiânia, em Goiás, é uma caça às bruxas, à população LGBT ultimamente, né? Então, temos uma Câmara de Vereadores que é totalmente conservadora, onde nós temos eleito apenas um vereador assumidamente gay. Então, assim, serão 4 dias de muito sofrimento para a nossa população. Então, não esperem projetos aprovados, não esperem nenhum benefício do poder público para a nossa população, nenhum olhar de atenção do poder público para a nossa população. É mais difícil por quê? Porque o índice de mortalidade das mulheres trans no Brasil é altíssimo. Em Goiânia também não fica para trás. Goiânia é a 5ª capital, né, que mais mata mulheres trans no Brasil. Né? Eu creio que perde apenas para Fortaleza, para o Rio de Janeiro e algumas outras cidades. Então, para a gente é desafiador. É desafiador do ponto de vista que nós não temos nenhum amparo do poder público na questão do cuidado, principalmente com a nossa saúde mental. Então, levando em consideração a taxa de suicídio, por exemplo, de homens trans, a gente percebe que o poder público ele é falho na atenção à saúde a esses corpos. Né? Então, nós não temos, por exemplo, políticas públicas efetivas na área da saúde. O que temos é bem recente. Na área da educação, temos também poucos avanços. Né? Então, eu tenho para mim que essa Rayane, ela nasceu a partir do momento em que eu precisei sobreviver, que eu precisei resistir e que eu precisei dar um basta na violência em que eu sofria. Né, de ser combatente, de dizer assim, não, de me apropriar dos meus direitos, né, para ser mais clara, de me apropriar dos meus direitos dentro da sociedade. Então, se eu tenho direito de estudar, eu vou atrás, se eu tenho direito a acesso à saúde, eu vou atrás, se eu tenho direito a uma bolsa, a uma cota, eu vou atrás, e acessar a essas poucas oportunidades que nós temos e principalmente tentar de uma maneira ou de outra cuidar da nossa saúde mental, que eu acho que isso é muito importante, o impacto ele é muito maior nesse âmbito da nossa saúde, sabe? Na questão da saúde mental mesmo. É onde nós estamos mais afetados, é onde nós somos mais atingidos, né? Na questão psicológica mesmo, para além de todas as outras. Rayane, quando começou na sua vida a distinção do ele e ela? Desde os meus 18 anos de idade, ainda dentro desse aspecto de família, de lar. Eu sofria muita violência por parte de alguns irmãos meus. E eu não sabia de onde que via essa violência, porque até então eu não entendia o que era sexualidade. As pessoas mais velhas já me viam enquanto um corpo afeminado, mas eu, enquanto uma criança gay, eu não tinha discernimento do que era sexualidade. Então, para vocês terem uma ideia, as pessoas, elas percebem a sua homossexualidade ou a sua transexualidade muito antes que você, em alguns casos. E isso aconteceu comigo. Não à toa que eu fui violentada, que eu sofri abuso na minha infância. Por quê? Porque as pessoas iam até a minha mãe e diziam assim, eu vou levar seu filho ali. Minha mãe liberava e eles me levavam para onde eles queriam, porque eu não tinha a menor noção do que eles iriam fazer comigo. E aí depois de uma época, depois de adulta, eu vim entender que eu era molestada, que eu era abusada, justamente porque eu não me entendia, eu não sabia o que eu era apenas uma criança, e as pessoas adultas já tinham esse fetiche, né, de olhar para uma criança e verificar que ali é um corpo homossexual ou um possível corpo transexual, né? E aí você se sente um lixo, porque você fala assim, nossa, como que a minha família me deixou passar por isso, né? Como que minha família me entrega uma bicicleta com um vizinho que não sabe para onde está me levando. E aí, com essas violências, eu resolvi sair da minha casa. Eu não fui expulsa de casa, mas eu resolvi sair da minha casa justamente para me entender enquanto identidade de gênero. Porque a minha orientação sexual,
à época, com 18 anos, eu já sabia. Eu gostava de meninos e meninos héteros à época, que não teriam nenhuma atração por mim, porque eu era um corpo homossexual. Então, existia um contraste entre a minha identidade de gênero e a minha orientação sexual. E aí, eu vim estudar, vim conhecer um pouco mais sobre a transexualidade, que há 18, 20 anos atrás era um assunto que era pouco debatido, pouco falado, né? Então, não se falava de transexualidade, você era travesti. E o termo travesti sempre conotava a questões de marginalidade, né? Então, uma pessoa travesti sempre tem aquela relação com uso de drogas, com prostituição, com violência, com assalto. E aí eu dizia, meu Deus, mas será que eu sou isso? Eu sou mesmo uma bandida? Né? Ou seja, eu sou uma travesti e automaticamente eu vou me tornar uma bandida, né? E a partir de chegar a esse estado, de ter o conhecimento e de buscar mais informação e de me relacionar com outras pessoas também do movimento social, você começa a se identificar e a se entender enquanto identidade de gênero. E eu falei, não, então tá. Então, a partir disso, eu me entendo enquanto uma pessoa transexual. Isso já fazem o quê? Mais de 15 anos, né? A minha construção enquanto pessoa transexual, ela se deu como a maioria de outras pessoas. Uma vez que eu vim pra Goiânia, que eu não consegui emprego enquanto menino gay, e aí que eu me travesti à época e saía pra rua pra me prostituir e o dinheiro era fácil, e eu percebia que tinha homens lindos que procuravam e que pagavam, eu dizia, não, esse é o caminho. É aqui que eu vou continuar, é aqui que eu vou viver, e é aqui que eu vou ganhar meu dinheiro e que eu vou fazer minha vida. E aí, a partir de então, comecei a viajar o Brasil, conhecer casos de cafetinas, e essa minha construção enquanto mulher trans se deu nesses espaços. Porque até então não tinha nenhuma referência de corpo trans travesti, de postura trans e travesti, a não ser as marginalizadas que eu conhecia. Entende? E aí, conhecendo esses espaços, frequentando esses espaços, eu pude me construir, eu pude ver outros corpos trans travestis, eu pude ver outras meninas trans travestis e viver em comunidade com elas, né? Viver em comunidade com elas e aprender com elas também o que é ser uma pessoa trans e travesti, porque tem muito disso. Né, dessa vivência de você se relacionar com outras pessoas trans travestis, para que você construa também a sua identidade. E aí eu via pessoas trans com muito peito, com muita bunda, mulheres assim, belíssimas, e eu dizia, gente, eu sou isso. Não tem como, eu sou isso. E aí fui moldando o meu corpo, fiz intervenções cirúrgicas, coloquei silicone no bumbum, nos seios, mexi no nariz, coloquei cabelo, assim. Então tudo que uma pessoa trans, travesti pode fazer no corpo, eu cheguei a fazer. Mas assim, eu costumo defender esses espaços, por quê? Porque são espaços de acolhida. A maioria das pessoas trans e travestis que são expulsas de casa, elas são acolhidas por essas cafetinas, por essas casas onde elas pagam uma diária e aí elas têm o ponto liberado. Normalmente essas pessoas têm um ponto específico em uma determinada região da cidade e essas meninas pagam um valor, ficam na casa dela e aí tem almoço, café da manhã, jantar, você pode tomar um banho, fazer seu cabelo, então você vai viver naquele lugar. Sua família te expulsou, você vai preferir viver numa casa de cafetina ou na rua? Eu prefiro viver na casa de cafetina. E aí tem esse trabalho social que essa galera também faz, porque embora elas cobrem para isso, elas estão fazendo um trabalho que a mãe não fez lá atrás, que a família não fez lá atrás, que é o trabalho de acolhimento, de não expulsar de casa, né? E aí dentro desses lugares, vivendo em comunidade, em sociedade com outras pessoas trans e travestis, você constrói a sua personalidade. Você constrói a sua vivência e você começa a viver de fato a transexualidade. Começa a hormonização, então quem não tem acesso à hormonização vai começar a hormonizar, vai se endividar, colocar um cabelo grande, vai se endividar, vai fazer um corpo, vai colocar silicone industrial, vai colocar prótese de silicone, tudo que a pessoa puder fazer para modificar o corpo dela, ela vai fazer dentro desses espaços, porque é um espaço que tu se sente seguro, tu se sente acolhida, tu paga barato e tu vai ter um lugar para trabalhar, de onde tirar o teu dinheiro, né? Então eles não criticam e eles fazem, e essas pessoas fazem um trabalho que a família não fez, né? Então a minha construção de ele para ela começou a partir desse momento. Certo. Depois dessa fala, a gente fica engasgado aqui, de verdade. Eu acho, inclusive, que esse espaço de debate, esse tipo de conversa, ela deveria alcançar muito mais públicos, né? Sim. Porque a gente não tem dimensão, né? Por exemplo, a própria Rayane, antes dos 18 anos,
não tinha dimensão do que tinha ali pela frente. Sim. Né? E hoje você foge aí a estatística dos maus resultados. Sim. Né? E professor João Dantas, meninos vestem azul, meninas vestem rosa e de repente temos uma criança no interior da Bahia com 10 anos já estigmatizada socialmente e ciente, né, pelo que o senhor falou, da sua própria sexualidade. Como esse João Dantas, ele brota ali, né, do interior, era interior ou capital? Eu nasci em Salvador, mas minha família sempre esteve entre Salvador e Cícero Dantas, Tucano, entre Salvador e essas duas cidades. Então, como que esse João, menino, que vem do interior da Bahia, que também, né, vem de uma região que a gente sabe que é uma das regiões, além de ter uma questão social, até alimentar, muito prejudicada. Eu falo porque eu sou filho de nordestinos, então eu sei que também a questão da estigmatização e o preconceito falam muito alto, né? Porque se impera ainda em alguns lugares, especialmente no interior, a lei do homem bravo, o homem macho, né? Que pega no chifre do bode. Como que esse João de repente cresce, vira antropólogo e começa a estudar e olha em volta e fala assim, gente, né? Eu sou um vencedor. Olha de onde eu saí e agora eu consigo olhar para aquilo ali. Isso te gerou revolta, te gerou empatia? Conta pra gente um pouco desse João de hoje com o João de 10 anos. Vamos, sim, é interessante pensar um pouco, falar um pouco sobre a minha história. Eu gostei muito, Rayane, eu quero te agradecer assim por você ter sido tão transparente, falar da sua experiência. Eu queria só mostrar um pouco, falar um pouco das travestis, assim, essa conceituação das travestis, né? Porque as travestis, elas são por vezes muito estigmatizadas, há uma política que acolhe o universo trans, os hospitais acolhem, e a direita, o universo neopentecostais, as bancadas do boi, da Bíblia, da bala, não consegue impedir as políticas públicas voltadas à questão da hormonização por causa do universo trans, né? Que há toda uma questão da clínica em torno desse universo. Mas o universo travesti, ele precisa entender que são corpos que aproxima-se do universo feminino quanto uma definição estética e uma definição de corporeidade, não é? Mas não são corpos que desejam ser mulheres, que se identificam como mulheres, não é? Mas nenhum desejo de serem mulheres efetivamente. Mas é preciso pensar como uma outra identidade, um outro gênero, diferente das mulheres trans, que são efetivamente mulheres e que se constroem os seus corpos como mulheres. Então, é preciso que nós possamos abrir a nossa percepção e entender que a travesti é uma identidade única no Brasil, somente da nossa cultura. É uma identidade construída no Brasil. E devemos acolher, porque é parte da nossa formação cultural. Sim. Eu vou segurar a fala do senhor aqui só rapidinho, por causa de dois conceitos que eu acho interessantes. A Rayane, ela falou pra gente sobre hormonização. A gente teve aqui no primeiro Reaja sobre homofobia, 3 anos atrás, um médico endocrinologista, o Dr. Guilherme Borges, que hoje ele é uma referência aqui em Goiânia no tratamento hormonal. Então, só para você que está ouvindo em casa, não fazer confusão com harmonização e hormonização. Ela não está querendo dizer que ela fez aquela harmonização do rosto, que fica todo mundo com o rosto igual, né? É um tratamento hormonal. Agora tem um outro, professor, que se o senhor puder só explicar para quem está em casa, quando o senhor fala o neopentecostal, a que se refere? O neopentecostal é uma corrente, não é? Junto ao universo evangélicos, que vem ali da ruptura da Igreja Católica com Lutero e Calvino, que depois tem o pentecostalismo, e esse pentecostalismo tem uma renovação, que é a manifestação a partir da Pentecoste, né? do Espírito Santo, que se manifesta, que fala em línguas,
é definido como neopentecostal, né? Essa nova forma de entender o Espírito Santo, como falar em línguas, como nós temos algumas igrejas que têm uma percepção do universo LGBTQIAPN+, como possessão demoníacas, né? Como a igreja AIURD, Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja Bola de Neve, que são aquelas igrejas próximas do universo neon, que se mostram a princípio como igrejas muito liberal, mas são igrejas extremamente ortodoxas. A igreja Sara Nossa Terra, que foi a primeira igreja, veja, a criar um centro de tratamento psicológico para a cura de pessoas LGBTQIAPN+, atribuindo como sobre duas perspectivas, uma dimensão patológica e uma dimensão de possessão demoníaca. Isso retoma um olhar da Idade Média, onde a Igreja Católica atribuía os corpos sodomitas, né, os corpos que deitavam com os mesmos, os homens que deitavam com homens e mulheres que tinham relações sexuais, como corpos pertencentes ao demônio e que estavam vivendo relações por possessão do demônio, imagina. Então eles retomam essa leitura e a psicologia, imediatamente, felizmente, né, o Conselho de Psicologia, o Conselho Nacional de Psicologia, o Conselho Brasileiro de Psicologia, graças a Deus, muito coerente, proibiu, e a princípio, parece ter sido interrompido. Mas nós temos casos muito recentes aqui em Goiás, né, um pastor de uma cidade de Unas, recentemente tivemos um falecimento por uma trans, uma mulher trans que tentou fazer o processo de destransição, acreditando que aquilo era uma possessão, e ela não suportou esse lugar e cometeu suicídio. Então, é interessante que nós tenhamos a possibilidade de nos abrir a essas outras possibilidades de existência. Entender como foi colocado aqui com muita coerência, que o universo trans e travesti, os seus próprios corpos ameaçam, porque as pessoas, por uma estrutura cultural, não estão abertos às diferenças. Veja, nós somos ensinados que existe o pai e a mãe, né? Essa ideia judaica cristã de que o pai e a mãe não nos é dado a possibilidade de outras da diferença, né? Então, como nós podemos aceitar outras possibilidades, né? Então, assim, é preciso abrir espaço para ter outras leituras a partir de cunhos religiosos, de perceber que essas pessoas, esses corpos como nós aqui, temos essas legitimidades e que antes de tudo, né, gosto muito do Novo Testamento, quando esse resume Deus é amor, não é? Então, se nós nos pensarmos sobre essa perspectiva, se Deus é amor, o novo sempre vem. Então, essa seria talvez um lugar para pensarmos sobre essa relação de ódio, né? Bem, eu acho que eu não sei se respondi ou me delonguei. Eu quero falar, só repetir lá do menininho que veio lá do interior da Bahia e se tornou antropólogo. Tá. Assim, essa coisa do menino... Eu sempre gostei de rosa. Mas a minha cor também, eu gostava muito de azul, né? Então, percebo que essa ideia de rosa e azul, a Damares realmente é um ser... É um ser a ser estudado, né? Mas, bem, assim, eu não posso também falar que eu sou uma pessoa que venci, ou que... Sim, talvez sim. Mas eu também venho de uma família que pôde me dar acesso à educação e que depois de uma grande luta, né, essa grande confronto com a minha família e essa questão das minhas vivências homossexuais e de casamentos, hoje eu consigo ter uma boa relação com a minha família. Mas sim, foi uma relação muito difícil, porque eu venho de uma família que tem a priori um viés político,
né? E isso não foi algo bem aceito. Mas eu também percebi muito rápido, e como é muito comum, nós saímos do interior e nos mudamos para as cidades maiores. Não é? Porque nas cidades maiores nós encontramos duas coisas, dois elementos que eu penso, o que um orientando meu começou a estudar recentemente no mestrado, que a gente chama sexílios, né? Que é a ideia de exílio pela essa questão da sexualidade e da orientação de gênero. Primeiro é uma certa liberdade, não é? E um certo anonimato. Né? Você poder viver um certo anonimato, por quê? Porque em uma cidade pequena, quando você tem alguma conhecimento, eu fui muito observado. Então, era de muita dor. Eu saía na rua e ser chamado de viado, bicha, era muito doloroso, né? Eu penso até que entre os meus colegas que eram viado, gay, bicha, eu sofri até um pouco menos, né? Porque eu tinha alguns privilégios nesse universo. E depois eu fui para Salvador fazer o 2º grau, né? Então, até os 16 anos, isso foi muito pesado. E eu escolhi a estratégia, né, da invisibilidade. Se tem a estratégia da visibilidade, hoje que essa busca nossa pela visibilidade trans, a visibilidade gay, eu percebo que uma outra possibilidade de vida é buscar, quando criança, quando jovem, essa invisibilidade, que é você não ser percebido, você não firmar sua identidade, você apaga, se oprime, porque pelo menos isso possibilita que você não seja agredido, violentado, morto, não é? Então, assim, são estratégias. Aí você pode me perguntar, mas é razoável? Mas é assim, o que seria razoável numa situação dessa? Então, são como o corpo vai se ajustando àquele contexto social. Aí você responde às vezes assim, sobrevivi, né? Então foi razoável. Foi razoável. E quando eu chego em Salvador, eu me aproximo do GGB. Hoje eu tenho várias observações assim sobre o GGB, o Grupo Gay da Bahia, mas com o GGB eu pude começar os meus trabalhos, pude começar onde hoje eu estou, né? Me dedicando efetivamente ao universo de pesquisas e de militância no universo LGBT. Foi lá no GGB que eu pude participar, desde o 2º grau, com as rodas de conversa. Naquele momento, nos anos 90, onde a AIDS era a peste gay. Onde a AIDS era algo que cabia unicamente aos corpos gays. Não é? E que foi um problema sério para o Brasil na época. Por quê? O fato das campanhas do governo, né, não assumir, não aceitar os dados da Fiocruz e de outras organizações, fez com que muitas pessoas morressem. Porque esse preconceito de que o HIV só era contaminado basicamente pelo sexo anal, possibilitou que muitas pessoas fossem contaminadas. E isso foi um estigma tão forte para nós que ainda hoje nós pagamos por esse preço. Pagamos por esse estigma, por o fato de carregar a morte. E aquele momento, em Salvador, era muito comum observar, ou pelo menos havia as travestis que se prostituíam na orla servir de alvo. Por exemplo, passava um carro e atirava. Ou a polícia colocava no carro e mandava nadar em outra praia. Assim, foi um momento de muita violência. Nesse momento eu me aproximei, passei a vivenciar e isso realmente me mobilizou. E a partir desse momento, eu penso que eu me defini. Percebi que as dores da minha infância, eu precisava me mobilizar. Isso marcou a minha vida como rio. Certo. Para quem tiver interesse, inclusive, em saber um pouco mais sobre essa questão da AIDS no Brasil,
inclusive atingindo corpos héteros e matando até irmãos. Tem uma minissérie no Globoplay do Betinho, né? Sim. Que é sensacional, tá? Quem tiver interesse depois, fica a dica aí, do Betinho. Agora, Isaac, eu convivendo com algumas pessoas que passaram por uma história parecida com a sua, talvez um pouco mais velhas, não sei se foi o seu caso, eu já tive casos de amigas que falaram assim, olha, na minha época de transição, teve gente da minha família, inclusive pai, de chegar e falar assim, olha, isso aí foi falta de ter pegado um macho, que valia a pena, né? De ter pegado um homem de verdade. Às vezes, fazendo aquilo, conectando aí com o que a Rayane disse, trazendo para a criança um papel de sexualidade, confundindo totalmente questão de gênero com sexualidade, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas elas não têm essa definição de gênero e sexualidade. Então, peraí, mãe do Isaac, você vai aceitar que a sua filha, a sua menininha agora vire um menino? Então é uma ameaça para o meu filho. Peraí, são crianças, né? Tem ali 12, 13 anos, você ainda, às vezes, não tem nenhuma sexualidade compreendível e você já tem que compreender a sua, do outro, da mãe do outro, da sua mãe. Teve alguma questão parecida com você nesse processo? Eu acho que sim, por causa que na época começou, minha mãe no início ela achou que fosse por causa da modinha, né? Por causa que era acho que 2020, 2019 por aí. Então começou a ser muito forte a presença de pessoas gays nas redes sociais. Então, minha mãe no início achou que fosse, é uma modinha, isso vai passar. Porque sempre tem aquele negócio, não, isso é passageiro, vai passar. E também por causa que eu comecei a andar com um outro menino trans e uma menina bissexual. E vai lá, os pais sempre acham, isso aí é influência, isso aí é uma modinha, isso vai passar. E na minha família ocorreu um pouco menos, por causa que eu falei, não é isso são coisas que eu tenho desde pequeno, são coisas que eu percebo em mim desde pequeno, mas pra mim foi um pouco menos, mas sempre tem esse negócio de, vai influenciar os outros, foi influência, foi uma coisa assim, sempre tem. Rayane, eu te sigo, né? Sou fã das suas postagens. Obrigado. Vou passar a seguir também, tá? Inclusive, acompanhei grande parte do show da Lady Gaga, que eu tive condição de ir pelo Instagram dela. E vi ali você em um momento de confraternização, muita alegria, assim como a maioria das pessoas, por que não dizer todas que eu conhecia e vi que viajaram para o Rio de Janeiro. Sim. Em busca de um show onde tinha uma pessoa ali, né, que visava trazer entretenimento, dinheiro para nossa economia, movimentou todo o mercado e tudo mais. Aparentemente, algo que não traz consequência cristã. E tá aqui, né, o professor pesquisador pode até falar se eu estiver errado, negativa nenhuma. Mas vi grupos religiosos que inclusive saíram de casa para ir lá para pregar a conversão e outros inclusive preparando ataques à população LGBT que estava ali e crianças. Como que você consegue fazer pra gente assim uma observação entre esse cristão e não cristão, onde de repente os pregadores da palavra de Cristo, né, que veio, acolheu as minorias, de repente estão lá para matar pessoas em detrimento daqueles que só estão lá querendo ser felizes? Sim, é uma pauta que traz visibilidade. Então eu percebo que nos últimos 8 anos a extrema-direita ela vem crescendo principalmente em cima das pautas minoritárias. Dentre elas o racismo e principalmente as pautas que envolvem a população LGBTQIAPN+. Percebam que todo e qualquer político, vereador, deputado, senador que atacar a população LGBTQIAPN+, principalmente a população trans e travesti, ele vai ter visualização,
ele vai ter curtida, ele vai ter like e possivelmente, se ele não for político, ele vai se candidatar e ele vai se eleger. Por quê? Porque é o reflexo da sociedade brasileira. É tudo que a sociedade brasileira quer fazer com os nossos corpos, é tudo que a população brasileira quer produzir de violência contra os nossos corpos, mas legalmente eles não podem. Então quem vai fazer? Quem nós vamos colocar lá em cima, né? Então, a partir do momento em que o cidadão comum percebe que pessoas que têm poder estão contra a nossa população, obviamente que eles vão se sentir também no direito de nos atacarmos. Então, se existe um político que está aqui, tem uma visibilidade e prega ódio contra a nossa comunidade, automaticamente esse indivíduo manipulável, que não tem nenhuma consciência social de direito, social de direito e que estar ali à disposição dessas pessoas, obviamente que vão se sentir à vontade para fazer o que fizeram, por exemplo, que tentaram fazer e que foram impedidos por uma mega operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que inclusive visavam o ataque até as crianças, mas é a população LGBT que violenta as crianças, não são eles. É a população LGBT que induz crianças à sexualidade, não são eles. Eu também faço a ligação desse ódio com a hipocrisia que nós temos, principalmente em relação a homens que consomem corpos de pessoas trans e travestis. O exemplo que você trouxe do show da Lady Gaga, a gente percebe que as pessoas que estavam em perigo era todas as pessoas que estavam ali naquele momento. Mas para além de pessoas comuns, o foco, obviamente, eram pessoas LGBTs, que os criminosos sabiam que era a maioria da população que estava ali. A maioria do pessoal que estava curtindo era a população LGBT. Então, o foco, obviamente, era um ataque em massa. Era um ataque em massa. E a medida da gravidade desse ataque seria uma carnificina. Né? E aí a covardia maior é quando esse ataque se vira contra as crianças, que são crianças que a extrema-direita diz que defende. E aí defende onde? Quando proíbe, por exemplo, uma sessão dentro da Câmara de Vereadores que vai tratar sobre infâncias e adolescências trans, quando proíbe que pais e mães de crianças e adolescentes trans tenham acesso à democracia, ocupando esses espaços, e aí quando resolvem fazer essa audiência em um espaço aberto, o presidente do PL Jovem se sente no direito de ir lá e atacar essas pessoas, falar que essas pessoas estão envenenando a mente de crianças trans. Se o Isaac não foi um adolescente trans, ele foi o quê? O Isaac tem 18 anos. Então, em tese, ele está saindo da pré-adolescência nos últimos 2 anos. Sim. Se ele traz uma história de 5 anos atrás, ele era um adolescente trans. E se adolescentes trans não existem, onde que nós vivemos a nossa adolescência e a nossa infância? Onde virou a chave? Onde que virou a chave? Sim. Então eu passei... Onde que eu me transformei? Sim. Depois dos 30? Então se o Miguel, lá em São Paulo, não é uma criança trans, ele é o quê? A mãe dele está induzindo ele a fazer aquilo? Então, quando o poder público ele dá o aval, ou seja, pode violentar que nós estamos com vocês, pode violentar que projeto nenhum vai passar aqui, pode agredir e falar que você tem a costa quente, que foi o que o agressor lá do PL Jovem falou. Liga pro meu vereador que eu tenho as costas quentes. Se aquilo não foi um atentado, da mesma maneira que ele chegou gritando, ele poderia ter chegado atirando, ele poderia ter chegado tacando pedra, ele poderia ter chegado agredindo. Sim. Então nós estávamos suscetíveis a qualquer tipo de violência quando a nossa única intenção era falar sobre realidades de infâncias trans. Entende? Então, se o Isaac não foi uma adolescência trans... Só repetindo, realidade. Realidade. Não então, era se o Isaac não foi uma pessoa trans, um adolescente trans, ele foi o quê? Entende? Nós temos uma prova viva de que adolescentes e crianças trans existem.
Entende? Então, eu associo tudo a isso, principalmente à hipocrisia. Porque é um país onde mais mata mulheres trans, pessoas trans. Por outro lado, é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans e travestis. E um detalhe que eu descobri ontem fazendo a pesquisa, inclusive da UFG, que o Brasil, né, o país onde mais se mata a população LGBTQ, eu me perdi aqui nas letras. Isso. É porque eu ainda sou da geração lá do GLS, né, professor? Sim. Aí eu ainda estou aprimorando. Então, o que acontece? Esse mesmo Brasil que mata tanto é o que mais, inclusive, consome material, brinquedos em sex shop masculinos, né? Imagina. Então, assim, em algum lugar está acontecendo. É porque para essas pessoas, os nossos corpos, eles são ameaças. Por quê? Porque essas pessoas, principalmente das famílias tradicionais brasileiras, elas são acostumadas a nos ver, e aí eu tô falando enquanto mulher trans, em pontos de prostituição. Então, para essas pessoas, o que nos cabe é uma esquina de prostituição, e é lá que nós estamos condenadas a viver. E aí, quando eles têm um movimento que vem ao contrário a isso, ou seja, quando eles vão ao supermercado e dão de cara com aquela trans travesti que estava lá na esquina onde ele passou ontem à noite, pegou ela, colocou dentro do carro, foi pro motel e pagou uma hora dela, obviamente que ele vai se sentir ameaçado. Ou eu tô com a minha família aqui, eu não posso nem chegar perto. Eu tive ontem com ela. Entende? Então, assim, o que ela tá fazendo aqui? Não, ela não pode estar aqui não, ela tem que estar lá na esquina de prostituição, eu só posso ver ela lá. E aí, à medida em que os nossos corpos, eles ocupam esses lugares e a gente se empodera desse direito, a gente se torna uma ameaça, assim, para esses consumidores. Sim. Que estão acostumados a nos enxergar e a nos consumir nesses espaços e acham que é lá que nós estamos condenadas a viver, entende? E aí, para além disso... eu também atribuo a falta de informação da população, né? A falta de conhecimento, o tema que não é abordado dentro das escolas, pelo contrário, né? Quando se toca nesse tema, logo a gente dilui, a informação não chega como deve chegar. Então, essa hipocrisia em relação ao consumo e ao fato de você não suportar enxergar aquela trans travesti que estava em uma esquina de prostituição em lugares públicos de convívio social, né? E a esse outro fator também que eu trouxe para vocês. E isso me lembra até uma parte interessante do hoje imortal da BL, né, o Krenak, quando ele vem e fala em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que, peraí, em algum momento alguém chegou aqui e falou, peraí, isso aqui é terra de branco, isso aqui, vocês que são indígenas têm que trabalhar pra gente e tem que ocupar esse espaço, tá tudo errado. E de repente isso foi aceito, foi passando e virou então regra, né? Que é exatamente isso que você está falando. Peraí, você não pode trabalhar nem num caixa do supermercado. Você não pode ser pediatra da minha filha. Não. Você não pode ser ministra do evangelho na igreja que eu frequento. Você não pode ser uma professora na faculdade com meu filho que estudou nos colégios particulares mais caros aqui de Goiás, que eu trabalho na região X ou Y, paguei para chegar lá ter uma aula quanto não, realmente você tem que estar na esquina. Por quê? Porque eu cheguei primeiro e determinei que fosse assim, né? E professor, eu gosto de falar professor, essa palavra, ela me traz tanto afeto. Eu também. Eu acho professor. Eu Eu também tenho acabo boas tornando relações o com os João meus. elíptico, desculpa, tá? Não, eu também gosto. Professor, é lógico que a gente sabe que a violência, a agressão, ela atinge a população, né, da minoria que a gente está falando aqui na questão da sexualidade, mas o que o senhor tem a dizer para a gente quando essa sexualidade ela ainda carrega consigo um outro prejudicial em termos aritméticos, termos de cálculo, quando por exemplo, os corpos negros. Os corpos negros no Brasil, de homossexuais, de trans, eles são mais suscetíveis à violência ou não tem essa dissociação? Essa é uma questão que nós devemos estar muito atento, que é trabalhar com as questões de interseccionalidades, que é pensar corpos negros, corpos gays, corpos trans,
a questão de idade, não é? Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui com a Rayane. Eu penso que a Rayane, quando ela aponta que os corpos trans estão como caça às bruxas, eu acho bem pertinente. Se nós observarmos os dados de Goiás quanto às mortes do universo LGBTQIAPN+, nós vamos ter uma... não me parece razoável. Primeiro, por exemplo, no ano de 2023, nós tivemos um aumento, pelos dados, de 375%. Não há se nós pensarmos isso em aspectos antropológicos, sociais, é um aumento muito assimétrico. O que é que me faz pensar? Que houve uma subnotificação. E depois esse dado passa a ser 375%. E no ano seguinte, há no Brasil um aumento, enquanto em Goiás há um decréscimo. E aí, assim, não há uma sincronicidade, você não tem um padrão, você não tem uma métrica. Então, se nós pensarmos no aspecto estatístico, não há uma moda, não há uma sincronia, não há... Então, se você me perguntar assim, olha, João, você que estuda esse universo, o que aconteceu em Goiás no ano de 2022, 2023, para haver uma mudança tão assimétrica de dados? Eu não saberia lhe responder. Então, essas questões da política pública, das políticas públicas, como, por exemplo, dados e ações, que fará com que não somente de educação, mas também de repressão e de acompanhamento, para entender quais as situações onde o universo trans e travesti foram mortos, as situações. Para você ter uma ideia, 30%, em média de 30% das mortes dos feminicídios ou da morte de trans dar-se por espancamento ou por excesso de facadas por armas brancas. Você pode observar que são mortes por ódio. Juridicamente chamadas de mortes cruentas. Exatamente. E isso é uma tipificação que nós precisamos ter acesso. Nós precisamos ter acesso onde ocorreu, as cidades, as localidades, porque esses dados eles nos permitem entender que aspecto cultural elas estão imersas. E a partir daí podermos estudar e implementar políticas. Então, essa é uma dimensão que eu coaduno com você, concordo contigo, né? Isso é também uma forma de nos negar o direito de existir. Porque nos negam o direito de existir porque nos negam o nosso direito de morte. Não é? E não há possibilidade de uma comunidade se nos tiram a memória. Então, se nós não sabemos dos nossos que morreram, nós não podemos construir uma identidade. Então, nós estamos aqui também clamando pelas mortes dos nossos e como foram mortos. Sim. Não é? Agora, quanto que você me perguntou? Os corpos negros. Essa questão dos corpos negros, eu penso que o governo, as políticas públicas não estão dando, como a gente pode ver, nem de pensar o LGBTQIAPN+. Mas assim, o ideal seríamos ter esses dados pensando a partir dessas relações, né? Quem são esses corpos? Que interseccionalidades esses corpos produzem? Quais as classes sociais? Hoje, para mim, nós temos os corpos hipertrofiados de homens brancos gays. Eu não posso dizer que esses homens eles sofrem a discriminação, que tem um salário médio, que moram em bairros de classe média alta, que sofrem uma bicha preta, gorda, da periferia, em Goiás, em Goiânia. Claro que não. Que pega ônibus ou que pega seu carro. Não. E esses próprios grupos de gays classe médias, brancos, hipertrofiados, que vão para suas academias e vivem nas suas bolhas, têm se mostrado, infelizmente, assim, com tristeza que eu digo isso, um traço extremamente conservador. Sim.
Não sei se vocês concordam Sim, comigo. Concordo. É assim, é uma Absolutamente. tristeza, mas eu não sei, é uma tristeza, assim, porque foram tantas lutas para tudo terminar em uma boate, mas é uma tristeza. Mas esses são dados que nós também precisamos, assim como o GGB, que faz esse acompanhamento, esse dado que eu estou falando é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mas também é feito com dados do Grupo Gay da Bahia, mas também eu penso que nós devemos construir um observatório de violência. Sim. Esse é um projeto que eu tenho na UFG, agora no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Devido aí nós estamos construindo esse programa, foi aprovado há pouco tempo, e eu pretendo, junto aos meus orientandos e orientandas e orientandes, construir esse observatório para que nós possamos fazer esse cruzamento. Em vários aspectos, classe social, região, etnicidade. Um outro aspecto que nós não sabemos aqui é a questão dos povos originários. Como se dá esses povos originários que vêm à cidade e que se identificam, se autodeclaram como LGBTQIAPN+, como eles são, quais são os tipos de preconceitos e como eles se ajustam ou faz parte da nossa cultura. Como se dá esses processos? Ainda é muito pouco estudado. Há muita coisa a fazer. Seja bem-vindo, viu, Isaac? Eu queria aproveitar aqui, antes da gente entrar para as considerações finais, aproveitando a questão da autodescrição, no início aqui, a Rayane colocou uma bandeira para a gente aqui sobre a mesa, que não é aquela bandeira convencional dos movimentos que a gente está acostumado a ver. Essa bandeira ela começou a ser vista com mais frequência nos últimos anos, né? E, Rayane, você poderia explicar para a gente um pouquinho a diferença da coloração, né? Aquela tradicional que a gente vê, e essa com os tons mais leves, azul, rosa e branco. Que é a bandeira do movimento trans travesti. É uma bandeira que ela possui 3 cores, né? É uma bandeira que ela possui uma cor azul um pouco mais clarinha, uma cor rosa também um pouco mais clarinha e uma cor branca. Ela traz essas 3 cores, por quê? Porque dentro desse aspecto de transexualidade, que é a sua identidade de gênero, existem também outras orientações. A pessoa ela pode ser heterossexual, sendo uma pessoa transexual, ou seja, uma coisa é a identidade de gênero e outra coisa é a orientação sexual, uma coisa é como eu me enxergo e outra coisa é com quem eu me relaciono. E aí nós temos também dentro disso a binariedade, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa trans heterossexual e aí se identificar enquanto homem trans, e aí essa cor azul aqui ela remete a essas pessoas, e aí você pode se identificar enquanto uma mulher transexual, heterossexual, e aí para as pessoas que também se identificam enquanto bissexuais também existe uma outra bandeira que é diferente dessa bandeira trans, e aí ela pode ser uma pessoa trans e não ter e não se sentir atraída sexualmente por nenhuma das outras das outras orientações sexuais. E aí a cor branca ela remete a isso, né? A essa assexualidade, vamos dizer assim, né? Então, dentro do aspecto transexual, essas cores representam essas características, vamos dizer assim, né? Obviamente que não é nada delimitante, a gente sabe que as orientações sexuais elas são diversas e são milhares, e a gente só tem que respeitar todas elas, obviamente. E para ver o tanto que é incoerente, né, quando se prega a questão de porque você não pode ser homossexual porque a Bíblia fala que tem que ser o homem com a mulher. Aí de repente você vem com a questão da cor branca, que é aquela pessoa que ela se sente com a necessidade da redesignação, né, sexual, mas ela não quer praticar efetivamente sexo com ninguém. Então qual que seria o pecado? Sim, né? Se for olhar para a questão carnal, da questão de conjunção.
meus apontamentos finais aqui, antes de fazer a despedida de vocês, eu vou pedir que cada um, se tiver algo que queira falar ainda, né, nessas considerações finais, são 2 pontos importantes, professor. O primeiro deles foi que eu vim do interior, né, eu me permiti sexualmente aos 27 anos de idade, mas desde que eu me entendo por gente, eu já sabia qual era a minha sexualidade. Como disse a Rayane, eu não sabia o que era o sexo, né? Mas eu sabia que eu gostava daquele coleguinha hétero da escola, né? Daquele que parecia mais machinho, mais hominho. Eu sabia que tinha alguma coisa ali errada. Mas eu já tinha recebido a minha sentença de morte. Eu já tinha recebido a sentença na minha família que eu iria pro inferno. Aí eu fui buscar a igreja. Na igreja eu tive a confirmação, né? No direito a gente diria que era o acórdão. Sim. Então, assim, eu não sabia mais a quem recorrer. E aí eu descobri onde recorrer. A cidade grande, que talvez fosse o lugar do anonimato, da invisibilidade. E aí eu encontrei o grande público que eu esperava, o público gay. E confesso pra vocês, foi o pior lugar que eu encontrei. Sim. Porque eu não era branco, eu não tinha barba, eu não tinha corpo ideal perfeito. Ou seja, eu não era aceito em roda nenhuma gay. O padrão, né? Eu não era o padrão. Então, até para ter amizade nesses públicos foi muito difícil. Porque a gente ainda brinca, né? Que geralmente quando uma gay é muito padrão, ela namora com gêmeo. Então você pode ver que quando um é muito padrão, tem outro padrão do lado, né? E aí eu me vi em outra parte que eu falei assim, gente, peraí, mas não era isso que eu queria. Qual o tamanho do seu genital? Peraí, mas se você é afeminado, você não serve. Não, eu quero pessoa não afeminada, que seja dotado, Ativo. que seja ativo, que seja... Então, assim, você não tinha direito nem de optar. E aí você recorre aonde? Fala, poxa, na rua eu não tô tendo aceitação. Aí você vai pro bendito do aplicativo. Aí chega no aplicativo, a coisa ainda é pior, porque lá você não precisa nem de cara. A pessoa, sem cara, te manda um oi e pede a foto do que você tem entre suas pernas e não quer ver sua cara também, né? E aí, se de repente ela olha ali, ela tá conversando, ela simplesmente bloqueia, acabou a conversa, tchau. Como pode ter uma sanidade mental num ambiente desse? Então essa é a primeira consideração final que eu queria fazer. A segunda é a de que já mais evoluído, e aí eu fui buscar refúgio em locais onde eu encontrei pessoas mais parecidas comigo. Que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Então ali eu fui encontrando pessoas e fui conhecendo coisas novas, né? E aí foi onde eu descobri que tinha um tal de PEP e o PrEP, a PrEP, né? Que é o medicamento pré-exposição, pós-exposição, para não contrair o vírus HIV. Beleza, falei assim, poxa, agora eu vou chegar em Goiânia, né? Tenho um companheirinho aqui, vou atrás dessa PEP aqui para saber como funciona essa PrEP. Quando eu cheguei no postinho, aí me indicaram para um que fica aqui perto da Universo. CRDT. A pessoa já me atendeu lá assim. O senhor tá querendo... No meio de todo mundo, assim. O senhor tá querendo PEP ou PrEP? Ali, né? E não era um lugar que atende só pra isso. Sim. Lá atende pessoa de perna quebrada, senhora que tá com varize, com tudo. Aí eu... Não, eu queria ver aqui... Ah, não, tem que conversa. O seu caso aí primeiro é com a psicóloga. Você tem que passar na psicóloga. Porque você não teve relação ainda não, né? Aí eu... Não, tá, vambora. Não, mas aí eu falei, então tá, então cadê a psicóloga? Não, aí é lá na chácara do governador. Aí vai eu, falei assim, eu voto, porque eu sou brigão, né? E fui atrás lá na chácara do governador. Quando eu cheguei na chácara do governador, que eu não sabia o que era, e era uma unidade de saúde, era um postinho que tinha no mínimo 300 pessoas numa fila esperando uma senha. Meu Deus. Quando eu cheguei lá, eu fui na recepção, falei, moça, me mandaram pra cá porque disse que aqui tem uma psicóloga que atende PrEP. Aí a mulher já deu um grito e falou assim, mas tem mais ou menos 72 horas que o senhor teve relação sexual. Aí eu, moça, eu ainda não tive, eu quero saber como que faz com o remédio, porque não vende na farmácia. Porque se vendesse na farmácia, eu não vinha nem aqui, né? E ali, era menino com dengue, era menino chorando, era menino no colo. Né? É broxante. E disso ela já me encaminhou para um corredor que eu não sabia se eu ia ser abatido ou se ia vir um pastor para me exorcizar. De repente eu chego lá, veio um moço, já com a máscara, com a lua, falou assim, o senhor que tá esperando para fazer os exames? Falei, não, moço, eu não tô aqui para fazer exame nenhum. Eu tô aqui para conversar com a psicóloga para saber se eu
posso tomar o tal do PrEP. Não, mas antes eu tenho que fazer exame para ver se o senhor tem que fazer o teste rápido do HIV. E vamos correr ali. Aí, para o meu azar, a máquina de teste estava estragada. Meu Deus. Aí ele liga lá num outro lugar ali perto da Unip. Não, que você vai ali, eu não lembro o nome do cais que é lá agora. Porque só tem lá o teste rápido. Eu falei, eu vou, porque eu quero ver como que é essa bomba aqui. Quando eu cheguei lá, aí a recepcionista, né, que é aquela cara simpática, que elas costumam ter faltando 10 para 5 da tarde, já falou assim, o senhor que tá esperando, vou ver se a menina que faz exame ainda tá ali. Falei, ela vai tá aí, porque não é 5 horas, eu acho ela onde ela estiver. Aí foi lá, fez o exame, saiu o resultado. Não, agora o senhor tem que voltar lá na chácara do governador, porque a médica que dá esse tipo de remédio só atende lá. Aí eu cheguei, vai pela linha verde, que é uma linha menos emergente, né? Quando eu cheguei lá, a médica me atendeu de porta aberta, no ambiente que a farmacinha era do lado do consultório da médica, e ela começou a fazer as perguntas. O senhor é garoto de programa? O senhor tem relação não consentida? Sofreu algum abuso? Assim, perguntas que se fosse numa porta fechada, a gente já fica constrangido. Imagina. E não, era enfermeira entrando nessa sala da médica, era meio que um consultório compartilhado. Falei, gente, isso aqui é porque eu tenho, graças a Deus, um carro para me dirigir até esses lugares. Eu tenho uma formação emocional para dar conta de peitar isso aqui, porque a pessoa que ela tem qualquer embaraço, ela desistiria Sim. lá no primeiro obstáculo. Sim. Então, assim, isso foi até uma coisa que eu propus para o Fabrício Rosa na época. Falei assim, precisa ter urgentemente, na época a gente ainda tinha outro prefeito, que eu acho que era menos aberto ainda para esse tipo de discussão, de um lugar, pelo menos uma cartilha para a pessoa saber como isso acontece. Porque quando os meus amigos me contaram do jeito que era em São Paulo, a pessoa chega lá no Emílio Ribas, tem um lugar específico. Sim. O enfermeiro ele nem fala seu nome, é um número, você entra numa sala, você vai lá, pega seu medicamento, dura 27 dias, ótimo. As pessoas precisam saber disso. Sim. Porque não sabendo disso, elas correm um risco. Né? Então, essas duas considerações que eu tinha a fazer, a primeira, a de não aceitação dentro do público que eu achei que eu ia ser acolhido, né? E essa da questão do poder público, já que a gente está falando de políticas públicas, não ter o preparo mínimo, né? E olha que eu nem procurei, e eu não conversei com o psicólogo, olha só, eu peguei o medicamento sem falar com o psicólogo, porque a médica já pensou assim, esse menino tá desde cedo correndo atrás desse remédio, vamos dar esse remédio para ele ser feliz, né? Agora pergunta, se eu precisar de novo de uma caixa dessa, eu vou fazer esse mesmo percurso? Não vou. A pessoa que tá ali, que ela tá na hora do momento, né, já que ditam que a gente perverteu o carnaval, né, que nós somos corpos que só pensam em sexo, tá ali no meio, a pessoa não tem acesso, ela vai ter relação não consentida ou ela vai ter relação consentida sem preservação. E aí começam a vir os outros problemas, porque a PEP e a PrEP, elas são apenas para HIV. Sim. Mas o que tem de STs que circulam e estão circulando, e às vezes com consequências até piores, são imensas. Né? Eu tive um caso de uma amiga mesmo que, tempos atrás, ela chegou desesperada, porque ela veio confidencializar a mim, falando assim, o que eu faço para saber se isso eu peguei do meu marido? Ela tinha contraído uma gonorreia. Eu falei assim, querida, então, se você não tiver tendo um outro parceiro, provavelmente chegou, né, na sua casa, foi um prêmio. Então, assim, o hétero também ele tem esse medo de saber a verdade, né? Então, antes da despedida, essas eram as minhas considerações finais. E, Isaac, agora é o seu momento, caso você queira falar alguma coisa, deixar algum recado, uma palavra de esperança para quem ainda não teve a coragem que você teve. Inclusive, te parabenizo, né? Porque com 13 anos, peitar o mundo. E olha que o Isaac não é de Goiânia, ele é do interior de Goiás, né? Então, ainda peitar a família, peitar o colégio militar, né? E estar aqui sorridente, né? E, inclusive, eu lembro ainda nos primeiros dias de aula, quando ainda não tinha intimidade com você, de você ainda lutar na chamada porque seu nome não estava correto, né? Isso aí. Na universidade,
né? Nossa. E quero que você diga pra gente como que é a questão do seu nome social. Você já conseguiu formalizar essa parte? Ainda não? Ainda não. Eu ainda estou no processo. Eu tenho que ir no cartório, né? Que lá na minha cidade tem 2 cartórios, mas eles fecham um pouco cedo, então fica um pouco complicado com a faculdade. Então eu tenho que descansar, então ir lá no cartório. Mas eu estou no processo de poder fazer isso e depois ter que ir no México para começar a minha hormonização, que eu ainda não comecei. Eu estou bem no iniciozinho da transição. Certo. Aí na faculdade eu consegui, que eu fiz a chamada lá, ela tem uma chamada que é bem fácil, só que ela demora um pouquinho, que você faz um chamado para poder colocar o seu nome social na chamada e em todos os outros documentos. Aí eu fiz isso e depois de mais ou menos uns 20 dias deu certo. E não sei se você vai conseguir me responder agora, mas como eu vi que você está nessa parte aí de conhecimento de registro, ele teria obrigatoriedade em fazer lá no interior ou em outro cartório aqui em Não, Goiânia poderia? aqui em outro cartório, o provimento 73, ele é bem claro. Aqui, você pode dar entrada também em um cartório diferente do que você é registrado, só que esse procedimento ele é um pouco mais demorado. Então, pessoas que têm a possibilidade de dar entrada em seu cartório, a orientação que eu faço é que procedam dessa maneira. Por quê? Porque o procedimento lá ele é muito mais rápido. Quando você dá entrada no cartório divergente do seu, esse cartório ele vai pegar a documentação, vai realizar o procedimento, todo de verificação de documentação, conversa com você, a gente dá algumas orientações, e aí pega essa documentação e encaminha para o seu cartório via sistema CRC Jude, né? E aí o seu cartório pega lá e aí vai fazer o procedimento. O bom é que quando você consegue pagar, esse malote, essa documentação é encaminhada, mas já vem inclusive com uma data específica para você ir lá e retirar a certidão de nascimento. Entende? Mas o que ocorre aqui no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, é que os cartórios eles estão conversando no sentido de negar esse procedimento de maneira gratuita. E aí está aumentando os casos de judicialização desse tipo de ação. Né? Então, assim, eu sempre oriento. Se tiver como, dá entrada no seu cartório. Se for aqui pertinho, vai lá, perde um dia, mas dá entrada vale a pena, entende? Porque burocraticamente você ganha tempo e efetividade no procedimento. Certo. Sabe? Bem, o que eu tenho para falar é mais que a gente está vivendo num tempo que, no caso da ascensão da extrema-direita, a gente está sendo negado muitos direitos, mas a gente tem que continuar nessa batalha, por causa que não é uma batalha que nunca vai acabar. Infelizmente, eu posso dizer que nunca vai acabar, a gente sempre tem que continuar lutando por esses direitos e nunca cessar, porque no momento que a gente cessa um pouco a lutar por esses direitos, já voltam a querer tirar eles da gente. Então eu venho a dizer mais essa mensagem de continue lutando, vale a pena, sempre vai valer a pena. Excelente. Legal, Isaac. É isso. Suas considerações finais, Rayane? Agradecer a oportunidade, é sempre bom falar sobre esse tema, eu gosto muito, porque eu me sinto num papel também de esclarecer, né? Então é muito importante, não apenas para pessoas LGBTs, mas para a sociedade de maneira geral. Inclusive eu converso mais com pessoas não LGBTs sobre esse tema do que com pessoas LGBTs, e eu acho muito massa, porque eu consigo de alguma maneira ou de outra plantar uma sementinha ali, de pelo menos a pessoa tirar um tempo para poder raciocinar sobre o assunto, né? Ter uma reflexão de um ponto diferente de uma pessoa que é, né? Então eu acho isso muito importante. É uma iniciativa louvável, né? Do ponto de vista da falta de representatividade nesses espaços, como o Sim de Justiça, como o Tribunal de Justiça, mas a gente também faz essa conexão com essa falta de representatividade nesses espaços, justamente com essa falta de política pública, principalmente no viés educativo, ou seja, a evasão escolar de pessoas trans e travestis, ela é muito alta. Então, o índice de pessoas que conseguem, por exemplo, se formar numa faculdade é baixíssimo de pessoas trans, eu falo, sabe? E aí, uma pessoa trans na área do direito é muito mais raro ainda, principalmente nos dias atuais, né? A gente vê uma mudança escalonária nesse cenário, mas muito lenta. Né? Por quê? Porque não existem políticas de inclusão dessas pessoas nesses espaços. Então, se a gente não consegue competir de maneira justa com outros corpos, por todo o nosso histórico, por tudo que nós vivemos no passado, obviamente que a gente nunca vai conseguir alcançar os mesmos espaços que essas pessoas conseguiram. Então, as cotas trans, elas são urgentes, elas são necessárias partindo desse ponto de vista.
né? Eu não acredito que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso não é justo, não é cabível, principalmente quando a gente se trata de pessoas trans e travestis, né? Então, dizer que é muito difícil para mim, enquanto uma mulher trans, ocupar esses espaços. Eu sou a única estagiária do Tribunal de Justiça, travesti, transexual, não existe nenhuma outra lá dentro. Então, quebrar essas bolhas, assim como fui na Defensoria Pública, e aí quebrar essas bolhas da cisgeneridade, da heteronormatividade, para mim é um desafio diário. Porque ao mesmo tempo que eu estou fortalecida pelo movimento social, pela terapia, por tudo, a gente se sente sozinha, porque você de fato é sozinha naquele espaço, né? Então não tem como às vezes você passar e alguém não te apontar, alguém não te tocar, mas isso em nenhum momento me desanima, pelo contrário, eu gosto, é desafiador, eu gosto de estar em lugares que as pessoas jamais imaginem me encontrar ou encontrar um corpo trans, entende? Então, você chegar no Tribunal de Justiça e ser atendida por uma pessoa trans travesti, se você nunca teve contato com esses corpos, vai ser um choque para você. Então, isso para mim é gratificante, saber que eu estou ocupando isso. Não é privilégio nenhum, pelo contrário, é resultado de uma luta muito antiga, né? De uma luta muito, muito grande, né? E de outras pessoas também que estão por trás desse meu sonho, né? Que não foi um sonho que foi construído apenas por mim, né? Tem outras pessoas que também me ajudaram na construção, né, disso tudo. Então eu costumo dizer que a minha advocacia ela vai ser voltada para o movimento social, né, que foi onde eu me encontrei, que foi onde eu fui acolhida, e que é onde eu vejo que existe a maior necessidade de um olhar do poder público. Entende? Então, se hoje nós temos um HDT, embora que de maneira falha exista, é graças ao movimento social. Se hoje nós temos uma política de cotas dentro da UFG, é graças ao movimento social. Porque o poder público, por si só, ele não tem iniciativa. Porque os nossos corpos não interessam a eles. Os nossos corpos não atendem aos interesses e às expectativas deles. Então eles nunca vão virar o olhar para a gente. Então, se não for o movimento social unido, unificado, fortalecido, percebam que nossos direitos eles nem constituídos são. São sempre retalhos, são sempre remendos. É sempre uma decisão do STF. Não existe tipificação, não existe nenhum artigo no Código Penal que criminalize, por exemplo, a LGBTfobia, senão um retalho dentro da lei de racismo que abriu um espacinho ali e nos englobou. Entende? Agora, ultimamente, mulheres trans sendo vítimas de violência doméstica, o que o STF fez? Foi lá e abarcou a Lei Maria da Penha também a esses corpos. Então percebam que são sempre favores que o STF faz pra gente. Não existe nada tipificado, não existe nada legal e permanente que não seja, às vezes, por força de decreto. E decreto ele pode ser derrubado a qualquer momento, né? Então, dizer para o poder público, principalmente aqui da cidade de Goiânia, que a resistência do nosso movimento, ela não vai parar. Vocês podem mandar quem vocês quiserem para nos interromper, para nos silenciar, que eles não vão conseguir. Mande diretor do PL Jovem, mande vereador de direita, mandem quem vocês quiserem, que nós estamos preparados para o combate sempre. E o combate sempre dentro da legalidade, dentro da objetividade, dentro do argumento plausível, coisa que a extrema-direita não tem. Só cresce atacando pautas minoritárias. E isso é um perigo, principalmente a nível de Goiânia. Agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição. Também quem quiser me seguir no Instagram é RaianeEduarda77, já agradecer a oportunidade. Vamos desmembrar esse Raiane aí, porque não é muito fácil o Raiane não. Léo, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso conhecer você e estar dividindo esse tempo, né, fazer esse curso com você, com o Isaac. O Isaac, a gente não tinha uma convivência, né? Eu até comentava. Eu namoro um menino trans, inclusive, e aí eu comentava com ele, eu dizia: Guilherme, tem um menino trans que estuda comigo, mas você acredita que ele nunca falou comigo? Aí ele perguntou assim: mas e você, já falou com ele?
Eu falei, não, é verdade, realmente eu nunca falei com ele. E a gente teve essa oportunidade, né, de trocar uma ideia aqui, uma vivência maravilhosa. Prazer estar na presença do professor João também. Espero que a gente consiga afunilar, né, esse nosso convívio, sim, né. O seu currículo é invejável, obviamente, e eu imagino que o senhor tem um trabalho louvável lá dentro daquela instituição, e a gente deve se agregar a essas pessoas, né, que traz conhecimento, que agrega conhecimento. Isso é muito importante, tanto para nossa carreira profissional, né, quanto para nossa construção enquanto pessoa mesmo. E é um prazer conhecê-lo, principalmente nesse momento tão agradável. Sim. Enquanto você falava, eu observava aqui, nós construímos uma contravisualidade, né? As nossas diferenças. Você do Acre, eu Sim. da Bahia. Você é uma mulher trans, eu um homem cis gay, um homem trans. Assim, a nossa existência aqui, quanto imagem, já é uma contravisualidade. Já é o que o PL não quer. Sim, é verdade. O PL jovem não deseja incomoda, isso. Né? O que incomoda é isso. O PL jovem já é tão velho, me parece, não? Sim, demais. E fica com esse tipo de atitude, né? Eu fico passada. Eu acho que você poderia se dirigir ao PL jovem como PL idoso. 70 mais. 70 mais. Professor João, suas considerações finais? Eu penso... eu estava aqui refletindo sobre a questão do corpo, né? Quando você refletiu que vir e encontrar os gays, o universo gay, essa cultura gay que vem muito de uma perspectiva norte-americana, não é? Que é o pick money, a existência dos nossos corpos a partir daquilo que podemos comprar. Essa escolha pela cidadania gay, a partir das nossas existências monetárias, do cartão de crédito. Eu lembro quando eu estava fazendo uma pesquisa em Sergipe, que eu fui em uma cidade chamada Bananal, e eu perguntei a um senhor, né, assim, de uma vendinha: amanhã vai ter a parada gay aqui, o que é que o senhor acha? Eu não acho nada, é bom que eles venham aqui, compram e depois vão embora. Eu achei muito lúcido, e depois eu fiquei pensando muito sobre isso, e cheguei à seguinte conclusão: essa aceitação, ela é muito perversa, porque ela é muito desigual, não é? Então, e ela produz essas crueldades, não é? As pessoas, elas vão sendo aos poucos aliciadas. Tem o Paul Preciado tem uma ideia de que o capitalismo, ele, ao invés de você pensar que está no poder, ele lhe alicia. Então você pensa que está sendo aceito, então você compra. As boates gays cobram sempre mais caros, os bares gays cobram sempre mais caros. Então essa ideia de que você está no poder, de que você tem que, para existir, para ser legítimo, você tem que gastar dinheiro. Então o corpo gay, pós-AIDS, ele tem que passar a ideia de saúde, e depois a ideia de masculinidade. Então é um corpo que é um corpo sacrificado. Você imagina a infelicidade de um corpo que tem que ser o Ken ou o outro lá, sei lá. Aí assim, tipo, eu vi uma coisa bem interessante, um dublê, um cara que era cosplay do Ken namorando com outro Ken. Aí eu disse assim: quem é Ken? Eram dois. Então, esses corpos, eles também sofrem muito. Então, esse lugar de sofrimento, ao ponto que eles se oprimem, é uma opressão, oprime aos outros, aos demais, porque eles estabelecem um padrão estético. E esse é uma outra questão, porque é uma construção de fora para dentro, de fora dos grupos gays para dentro. Ou seja, eu só te aceito se você se higienizar. Se você tomar banho e estiver limpinho. Se você for negro, então alise o cabelo, clareie a pele. Se você for gordo, então emagreça. Se você use uma roupa de marca. Ou seja, entre na lógica do capitalismo. E os corpos trans que morram. Sim. É uma ideia, como diz um autor sul-africano, uma baby, a ideia da necropolítica. Então, essa questão das notificações, essas questões da falta de política pública, essa questão de não ter medicação, ela pode não ter sido racionalizada, mas assim, ela é uma perspectiva de uma necropolítica. Sim. Em uma pesquisa que eu fiz do Covid-19, né, assim, havia uma total falta, não houve nenhum projeto de assistência social para o universo trans e travesti.
nenhum projeto do governo na época que estivesse atento às demandas trans e travesti. Como foi colocado aqui, o universo trans e travesti é o universo que é lançado à prostituição. E, claro, as casas, as pessoas que acolhem, constrói aí. Mas, nesse momento, a prostituição teve um declínio de demanda por causa da Covid, que era uma infecção, não é? Um vírus que causa infecção. Então, ali foi um momento de muita precarização da vida. E não houve nenhum projeto. Nós não conseguimos identificar. Porque se houver qualquer organização das prefeituras, do Estado ou do governo federal, na época o governo Bolsonaro, seria impossível, a sociedade civil recai de forma perversa. Quando Haddad, na situação de prefeito de São Paulo, sugeriu 400 bolsas de apoio a travestis que estavam em estado de miséria, na Cracolândia e outros espaços, a sociedade paulista, né, que é extremamente conservadora, entrou quase em colapso, que é mínimo, né? Então, a minha reflexão é que nós possamos pensar sobre essa ideia desse corpo ideal. Não é? É preciso reagir a essa ideia. É preciso aceitar um mundo plural. Plural de todos os sentidos, não só da sexualidade, mas da forma de pensar. E é preciso reagir, porque nós estamos quase em um estado letárgico. Sim. Nós não reagimos a nada. Sim. Nós não discutimos nada mais. Né? Eu percebo os meus alunos muito cansados. Eu percebo que é uma sobrecarga. E essa ideia de que temos sempre que demonstrar que somos vitoriosos, que estamos bem, que o corpo está bem, a vida está bem. Então, não é somente a luta contra a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia, mas o racismo, o sexismo, a gordofobia, a todas essas outras questões. Nós todos temos que nos reunir, nós todos temos que criar um pacto, porque é também uma questão é uma perspectiva do liberalismo dividir as lutas. Então, os negros, os gays, as mulheres, nós precisamos ter uma perspectiva de união. Quando o senhor fala isso, me lembra muito trechos do pequeno manual antirracista, de Jamila Sim. Ribeiro, que ela fala, não basta apenas negar o racismo, né? Você tem que ser atuante contra o racismo. Sim. Então, a ação ela não pode ser tão somente passiva, ela tem que ser uma ação ativa, inclusive, né? É necessário que a gente faça alguma coisa. E não só por pautas que nos pertençam. O fato, por exemplo, de eu não ser uma mulher não significa que eu não tenha que lutar contra a violência em caso de misoginia, em caso de violência doméstica, né? É lógico que eu também não vou agir com as minhas próprias mãos e ali separar o marido que está dando tiro na esposa ou dando facadas. Mas eu ter argumentos para chegar até a autoridade pública e pedir providências nesse sentido, de sugerir debates, eu não estou numa faculdade, eu não estou numa instituição do judiciário, mas que propõe esse debate então dentro da sua própria casa, né? Onde ali dentro das instituições sociais a gente tem as primeiras formações. Eu até digo que se a gente não tivesse tanto fechamento dentro da própria família, onde é o princípio de tudo, né? Onde as coisas começam, a nossa vida seria mais fácil, né? A gente teria crescido crianças mais fortes, adolescentes mais saudáveis do ponto de vista emocional e, por que não dizer, adultos mais fortes também. Mas talvez, né, foi desse sofrimento que fez com que a gente tivesse tanta força hoje para poder reagir e estar aqui. E queria dizer a vocês, em nome do Cine Justiça, em nome do Projeto Reaja, um muito obrigado. Espero que essa discussão ela não se encerre aqui. Vocês fazem parte agora da história do Projeto Reaja. E como a gente tem essa conexão, essa vivência, que venham outros projetos, venham outros debates e que a gente consiga sair também desse intramuros. E assim que estiver disponível nas plataformas de streaming, vocês ajudem a divulgar esse projeto, que ele é importante
para mim, para você, para você, para você, para as nossas famílias, para o vizinho que às vezes está ali 20, 30 anos vivendo uma infelicidade, né? E que tem essa possibilidade de sair para o mundo, né? De sair de si. Então, fica aqui meu muito obrigado a você que está nos acompanhando, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. O Projeto Reaja, ele trabalha diversas frentes, como por exemplo capacitismo, etarismo, homofobia, LGBTfobia. Ele trabalha também a questão do assédio moral, e a gente tem observado dentro dessas pautas, como a racismo e várias outras, um aumento de denúncias, um aumento de comunicação e de interação entre os sujeitos que protagonizam a vida no Poder Judiciário goiano. Queria ressaltar que dias atrás a gente teve uma presença ilustre da deputada federal Érica Hilton, no momento histórico em que o Tribunal de Justiça, em seus 150 anos de poder, recebe uma deputada federal, né, trans, falando ali na frente de vários desembargadores, homens, héteros e de toda a população, em que as pessoas pararam para assisti-la, e que foi de um conteúdo assim extremamente gratificante e enriquecedor, que inclusive o Projeto Reaja esteve lá, a gente presenteou ela, fotografou, teve um momento de conversa. Agradeço inclusive ao Will, que providenciou todo esse contato ali pra gente, e na pessoa do Fabrício Duarte, presidente do Cine Justiça. Eu cumprimento a todos os colegas do Poder Judiciário, especialmente aos filiados ao nosso sindicato, e que venham várias outras edições do Projeto Reaja. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu!